meus amigos, minhas amigas, vamos aí, continuando, quase gaguejei aí, continuando nosso super curso da Lei 8.112. E agora? Agora chegou a fase do inquérito administrativo para apurar os fatos, né? Para apurar os fatos, né? Inquérito lá. O inquérito está consagrado do artigo 153 ao artigo 166, né? Vamos lá, do inquérito, né? O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, olha, o princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, né? Ou seja, o artigo 153 vai garantir ampla defesa, direito ao contraditório plena aos acusados, né? Inclusive, esse dispositivo, nós temos uma referência constitucional importante, tá? Então, anotem, artigo 5º, inciso número 55, né? Olha só, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o nosso entra aqui no administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Então, nada mais que trata também de um dispositivo constitucional, o artigo 153. Artigo 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução, né? Professor, o que é isso aqui? Não estou entendendo, professor, né? Vou já ler o parágrafo único e eu vou fazer uma explicação só, né? Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, né? Então nós vimos lá atrás, né, por exemplo, isso aqui é o caso, né? Nós temos aqui, né? A primeira coisa que aconteceu, né? Ocorreu o fato. Aí, ó. Ocorreu o fato. Ok, beleza, né? Depois que ocorreu o fato, né? Chegou, olha, ó. Ao. Escreve bonito, professor. Conhecimento da autoridade. Ok, a autoridade, como chegou ao conhecimento, ele tem o dever de ofício de agir, ele instaurou, olha aí, ó, instaurou uma sindicância para apurar o quê? Os fatos, né? Para apurar os fatos, ok, né? Aí a sindicância, olha aí, ó, concluiu, né? Concluiu né? Abertura de PAD. Professor, por que abertura de PAD? Porque a penalidade é suspensão. Já expliquei isso. Mais de 30 dias. E o que mais, professor? E casos de demissão. Bacana, né? E aqui a sindicância, né? A sindicância está falando o seguinte, que ocorreu, tem indícios, olha, indícios de prática de crime. Beleza, tá aí. O que diz o nosso artiguinho 154, né? O que diz nosso artiguinho 154? Ele diz o seguinte, né? Que essa sindicância aqui vai comporá o PAD como peça de instrução e a obrigação de encaminhar para o Ministério Público, que é o senhor da lei, responsável pela denúncia, né? Para o Ministério Público fazer a denúncia do ilícito penal. É isso que diz aqui o artiguinho 154. Ele diz, né? Que olha,
que essa sindicância aqui tem elementos suficientes que vão subsidiar o quê? O trabalho da comissão, né? Da comissão, e os indícios de prática de crime serão enviados para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome aí as devidas providências, né? Para que tome aí as devidas providências, né? Pronto. E aí, professor, bingo? Mais do que bingo, né? Mais do que bingo. Vamos lá, né? Isso que diz aí. Artigo 155. Na fase de inquérito, tá, a comissão promoverá a tomada de depoimentos. Olha aí, né? Então, a comissão foi constituída, né? Através de uma portaria, né? Ela foi constituída. E agora a comissão é o seguinte, ela vai ter que fazer o inquérito. Então, ela vai promover, depoimentos, ok? Aí vão ter testemunhas, ok? Da acusação, né? Da defesa e da acusação. A acusação é a comissão. Acariações, caso haja contradições, né? Investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né? Então, esse é o trabalho da comissão, né? Elucidar os fatos, né, que realmente aconteceram ali, tá? E os fatos, e além dos fatos, atribuir as devidas responsabilidades, né? Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por intermédio de procurador, arrolar e inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial, tá? Olha aí, né? O que acontece aqui, né? Isso aqui é o pleno exercício do quê? Da ampla defesa e direito ao contraditório, né? Então ele pode ser por ele ou ele pode contratar o quê? A um procurador. Esse procurador vem a ser defesa técnica. Só um segundinho que eu vou falar de defesa técnica para vocês. Inclusive, nós temos uma súmula importantíssima que é cobrada muito em prova de concurso, né? Parágrafo primeiro. O presidente da comissão poderá denegar, né? O presidente poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, né? Então, o que acontece? O cara está lá, o servidor lá está se defendendo, está se virando nos 30, e aí o cara é o seguinte, com o intuito, né, de ganhar tempo, né? Quanto mais tempo ele ganha, mais o salário dele ele ganha, está garantido, né? Então, ele também tenta o quê? Confundir, né, a comissão. Toda hora ele faz um pedido. Só que esse pedido que ele faz não tem nada a ver com o objeto, né? Então, o presidente da comissão, ele pode denegar pedidos, né? Que ele julgar que seja meramente protelatórios, não vai agregar nada ao processo, né? Ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Então, ele pode denegar, mas ele vai ter que justificar, né? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito, né? O que acontece aqui? Eu quero uma perícia. Pô, não precisa perícia, aqui está claro. Está aqui, já está em convencimento. Então, porque senão fica muito burocrático, tudo passa por perito, tudo por não sei o quê, não manda o negócio. E uma perícia, cara, no mínimo 60, 90 dias, com certeza. Cada pedido de perícia, né? Deixa eu ligar o arzinho aqui, que já deu um calorzinho aqui pro prof, né? Bacana, pronto, tá aí. Professor, e agora? Agora uma polêmica, né? Uma polêmica que isso aqui, graças a Deus, ela foi solucionada, né? Qual que é a polêmica, professor? Professor, eu estou sendo investigado, eu estou respondendo um PAD. Puta, coitado de você, cara. Eu posso contratar um advogado para eu me defender? Pode. Deve, tá? Deve. Conselho que eu dou, cara, isso aqui não é para amadores, não, cara, eu já participei de muito, já fui testemunha, já fui presidente de comissão, cara, eu vou falar para você, barra pesada isso aí, você tem que ter sim um advogado, tá? Tem que ter um advogado, principalmente na defesa final, tá? Principalmente lá nas alegações finais, tem que ter, que a gente vai falar sobre isso já para vocês, né? Pronto, tem que ter. Aí o que acontece, né? Muita gente estava derrubando, né, os processos administrativos disciplinares, porque é o seguinte, o cara era condenado, o cara batia no judiciário e falava, juiz, eles me sacanearam, juiz, eles cercearam o meu direito de defesa, meu direito de contraditório. Eu não tive um advogado para me defender.
o judiciário falou o seguinte: opa, para aí, não vou cancelar esse processo. Essa questão foi subindo, chegou até o Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos a súmula vinculante número 5. A ausência de defesa técnica, ou seja, de advogados, não gera nulidade do processo. Pronto, está aí. Então é o seguinte, você pode ou não constituir o seu advogado. O fato de você não constituir o seu advogado não significa dizer que esse processo será anulado. Temos aí a súmula vinculante número 5, né, que obriga a todos ao seu devido cumprimento, né, aí a obedecer esse dispositivo, né. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, como ciente do interessado, ser anexado aos autos, né. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. Então tá aí para vocês, né? A testemunha ela será intimada, né? E aí, professor, aí, né, nós temos aqui duas coisas, né? Na prova o cara vai falar que é citada, tá errado, né? Citação é diferente de intimação, tá? Citação é o quê? Para comunicar que tem um processo contra você, né? E a citação não, a citação é diferente, né? A intimação é diferente, aliás, né? Você está sendo intimado para prestar esclarecimento. Então você ali está sendo intimado. Ok, a citação é uma vez só no processo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo. O que é reduzido a termo? Papelito, ata, tá? Ata, né? Não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não, está aqui, isso aqui é tudo que eu tenho a declarar. Não, não pode, né? Você tem que falar sobre isso. Você pode até ler, né? Você pode até ler, tem que ser oralmente. Olha o princípio da oralidade, né? As testemunhas serão inquiridas separadamente. Claro, para uma não intimidar a outra, né? Na hipótese de depoimentos contraditórios, olha aí, ó. Ou que se infirmem, ou que se infirmem, proceder-se-á a cariação entre os depoentes. Então tá aí, regra geral, ele é separado um do outro, né? Ok? Se tiver contradição, a cariação entre eles, né? Fechou, né? Artigo 159. Vamos lá. Concluída a inquirição das testemunhas, eu estou vendo as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Olha aí, né? E agora, professor? Então, olha só, isso cai em prova. Normalmente, o examinador quer saber o seguinte: qual o momento que o acusado será ouvido? Duas hipóteses: antes de todos ou depois de todos, né? Resposta está aqui no artigo 159. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, tá? Acusação e defesa. A comissão promoverá o interrogatório do acusado. Fechou. Tá aí, né? Observados os procedimentos do artigo 157, que ele vai ser intimado, com antecedência, local, né? E depois ele será de modo separado do outro, não pode ser em conjunto. Se tiver contradição, pode ser cariação. Isso que diz o artigo 157, 158, que nós acabamos de estudar. Mas o importante é o seguinte: o momento que o acusado é ouvido é depois das testemunhas. Isso cai em prova. Isso cai em prova. No caso de mais de um acusado, tá? Cada um deles será ouvido separadamente. E sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a cariação entre eles. Nem precisava, porque ele colocou aqui o 158, né? O procurador do acusado, o advogado do acusado, poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição, tá, das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, né? Facultando-lhe, porém, inquiri-las. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da La Concursos. Nós aqui da La Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo
completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.